Por que será que os milagres são tão importantes na vida do cristão? Será que os milagres ainda têm relevância? Muitas pessoas afirmam que não é verdade? Muitas pessoas afirmam que não existe mais milagres como existia no passado. Bem, obviamente, isso parte de uma perspectiva de mundo muito cética. Alguns poderiam argumentar que se milagres como ocorreram nos tempos bíblicos ainda acontecessem, muitas pessoas, muito mais pessoas, um avivamento gigante aconteceria, porque temos a internet, nós temos todos os meios de comunicação, temos um celular à disposição, todo mundo tem um celular nas mãos, todo mundo consegue hoje em dia gravar e isso seria amplamente divulgado. Será que isso é verdade? Bem, a primeira coisa que eu tenho a dizer aqui para vocês, meus irmãos, é que é o seguinte: quando a gente pensa em um milagre, o milagre ele sempre é interpretado segundo as crenças que a pessoa já tem. O milagre sempre é interpretado segundo as crenças que a pessoa já tem. Agora, repare bem, se a gente for tirar pela própria Bíblia, vamos começar o nosso argumento partindo da própria Sagradas Escrituras. Muitas vezes, milagres foram operados e esses milagres foram atribuídos a outras coisas que não a Deus, ou então eles foram simplesmente desacreditados e as pessoas estavam vendo na frente delas. As pessoas estavam vendo na frente delas o milagre acontecendo. Ou não é verdade que o sinédrio inteiro, durante o julgamento de Estevão, viu o rosto dele como o rosto de um anjo? E o que foi que essas pessoas fizeram? Arrastaram ele para fora, para fora do arraial e longe da cidade o apedrejaram. E posteriormente essas mesmas pessoas iniciaram a primeira Inquisição, a perseguição, a primeira grande perseguição aos cristãos ocorreu após o julgamento de Estevão. O próprio Jesus passou por esse tipo de coisa, na verdade, onde pessoas viam milagres que Jesus operava e elas não interpretavam aquilo como sendo uma coisa que veio de Deus. Agora, se nós pararmos para pensar no contexto atual, meu filho, não é tão fácil as pessoas acreditarem assim. Você nota, se de repente eu, que sou uma pessoa que tenho uma dificuldade notória de visão, parasse de usar óculos, fui curado. Não tenho mais nenhuma dificuldade, a miopia sumiu, o astigmatismo também, mosca volante também sumiu. Vocês aqui que me acompanham pela internet, talvez até mesmo pensassem que não, o que está acontecendo aqui? Ele deveria ter um problema de vista muito leve, uma coisa assim que realmente não incomodasse tanto, ele deveria estar usando óculos para descanso. Poderia estar usando óculos para descanso. E aí ele simplesmente não foi fazer o exame no oculista, o óculos dele venceu, ou ele achou que estava incomodando, decidiu mudar de rotina, já que não fazia tanta diferença assim. Ou alguma outra pessoa poderia interpretar, não, na verdade ele nunca teve nenhum problema de vista. Ele simplesmente fingiu ter um problema de vista para poder ter esse falso testemunho. Isso é uma coisa que acontece muito e nós vemos, olha, existe uma série de milagres reais que foram gravados e estão disponíveis na internet para quem quiser ver. Agora, primeiro, as pessoas tem muita gente que não procura e tem muita gente que quando vê, desacredita. Se por acaso a minha vista fosse curada agora, quem realmente poderia acreditar, poderia perceber que foi um milagre notório, são as pessoas que estão mais próximas de mim, as pessoas que estão no meu ciclo íntimo. A não ser que fosse alguma coisa assim do tipo, sei lá, tem uma pessoa que não tem uma perna, e aí a perna da pessoa, né, nasce ali. Agora, isso daí seria um milagre de outra natureza. Aí já é uma coisa já mais elevada. Mas uma pessoa que estava acometida de uma enfermidade, como foi com a sogra de Pedro? Estava com uma febre muito alta. O pessoal inventa um monte de coisa. Não, é pensamento positivo. Sei lá, era simplesmente uma doença que ia passar sozinha e o próprio sistema imunológico da pessoa resolveu. Ou então é porque ela teve um êxtase muito grande e isso acabou fazendo com que ela se sentisse curada. Cara, meu Deus do céu.
Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que notar é que quando a gente fala a respeito de milagre, não é verdade que nos tempos atuais, se milagres ainda existissem, todas as pessoas poderiam ver, estariam em todas as manchetes de todos os jornais. Inclusive, olha, já passou em jornal, eu não me lembro exatamente se foi no jornal do SBT, mas um caso de um grupo de irmãos que estavam em uma vigília em cima de uma serra, ladrões apareceram para assaltá-los. Um dos irmãos estendeu a mão e repreendeu aqueles homens. Aquela repreensão clássica de crente, ao fazer um espírito maligno. E um daqueles assaltantes, foi pro Beleléu. Foi isso que aconteceu. Se vocês quiserem pesquisar, pode pesquisar aí. Um dos assaltantes, né, simplesmente teve seu CPF cancelado. Coisas similares a essa acontecem muito. Olha, a minha mãe, ela às vezes ela tem sonhos que refletem coisas que vão acontecer no futuro. Eu posso estar provando isso para vocês? Eu não posso, mas fato é que quando a minha mãe sonha, ela conta as coisas aqui pra gente, que algum tempo depois acontece. Eu já tive um tio acometido de uma doença muito grave que os médicos já haviam desenganado, fizemos uma campanha de oração e ele ficou curado. Até inclusive a gente para pensar, aquele aleijado que estava ao pé da Porta Formosa, que Pedro curou, aquela cura foi uma coisa tão impactante porque ele de certa forma era uma pessoa próxima à comunidade, porque ele estava em um local público, já fazia muitos anos que ele estava ali, todo mundo conhecia aquele homem, todo mundo sabia que ele era aleijado mesmo, ele era pedinte já há muitos anos, vivia de esmola. Muitas pessoas tinham contato com aquele homem, então quando aquele homem apareceu em pé, andando, numa época que você não tinha tratamento medicinal, eu acho que hoje em dia também seria uma coisa praticamente impossível a medicina fazer um homem que já estava já há tantos anos naquele estado conseguir fazer com que a pessoa se recuperasse instantaneamente. Mas as pessoas viram ali aquilo ali acontecendo, podendo ver, não, isso aqui realmente não tem como duvidar. Não é verdade? Eu não posso mostrar para vocês que os sonhos da minha mãe realmente acontecem, porque eu teria que. Nossa, eu teria que prever uma série de acontecimentos, eu teria que gravar a minha mãe relatando os sonhos dela e depois que aquela coisa acontecesse, eu teria que fazer todo um trabalho historiográfico, eu teria que fazer um negócio para conseguir coletar os dados e depois mostrar para vocês que aquilo ocorreu realmente depois de algum tempo que a minha mãe relatou o sonho dela. Seria uma coisa muito difícil, seria uma coisa extremamente complicada e ainda assim muitos não acreditariam. Muitas pessoas poderiam dizer que a cura do meu tio, que foi uma coisa que foi muito impactante na nossa família, porque ele realmente estava definhando. Isso seria obra de alguma outra coisa que não exatamente um milagre. Então, assim, a nossa fé, a nossa fé, ela depende da crença, principalmente na crença do milagre da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, da vinda do Messias, da encarnação do Messias, da sua morte e ressurreição. Agora, se os milagres eles são importantes na vida das pessoas, eles sempre foram importantes. Os milagres eles são importantes para você hoje, são importantes para você agora. Agora, qual é a questão também? É que também as pessoas elas têm muita dificuldade de entender o que é um milagre. E conforme o tempo vai passando, a ciência avança, as várias ciências elas vão avançando, e você tem novos equipamentos de pesquisa. Fica muito mais complicado você entender milagre única e exclusivamente daquela forma reducionista como uma quebra de leis da natureza. É necessário que você compreenda que aquela pessoa que tem um coração endurecido, aquela pessoa que detesta a fé,
quando ela tem um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, ela se converte, ali há um milagre. Necessário que você perceba no transcorrer da sua vida cotidiana, que na verdade tu estás cercado de milagres. Você pensa na história de Esté. Ali não existe nenhum feito estrondoso, não há fogo descendo do céu, não há abertura de mar. A gente não vê sequer uma citação de um agir direto de Deus. É como se naquela história Deus estivesse agindo nos bastidores. Porém, a história inteira é uma sucessão de milagres. São milagres poderíamos dizer, milagres do cotidiano, milagres da banalidade. Às vezes você passa a vida inteira pedindo uma coisa a Deus, aquela coisa acontece na sua frente de uma forma inusitada. Realmente de uma forma inusitada, de uma forma que você não esperava, que não tinha como tu prever. Mas, porque você não viu labareda de fogo e não teve uma visão do céu se abrindo com uma escada e anjos subindo e descendo, aí a pessoa às vezes não interpreta, não consegue interpretar aquilo como um milagre. O que a Bíblia nos diz? Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Às vezes, a pessoa tem que estar com a sua cabeça aberta. A pessoa tem que estar com a sua cabeça aberta. É muito fácil a pessoa acabar se frustrando enquanto ela está vendo, enquanto na vida dela está acontecendo vários milagres cotidianos, ela não percebe nenhum deles, porque ela fechou a sua cabeça, a sua mente, ela está cega espiritualmente, isso por causa de, muitas vezes não é nem porque a pessoa seja ímpia não, muitas vezes isso ocorre por falta de maturidade espiritual. Maturidade espiritual, você consegue como? Você vai conseguir através de um exercício de fé. Você vai conseguir maturidade espiritual, né, principalmente com o estudo das Sagradas Escrituras. Você tem que ler e tem que entender o que você está lendo. Não é normal, diferente do que muitas pessoas podem falar por aí, não é normal você ler e não entender. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Se você está lendo e não está entendendo, isso não é uma coisa normal. Você vai ter que procurar entender. Se porventura você não consegue entender por conta própria, você vai procurar alguém que lhe ensine ou algum material de estudo. Porque não é normal você ler e não entender. Ok? Para tal coisa também, ó, temos aqui o nosso canal. Que com frequência postando vídeos explicativos da Palavra de Deus para explicar essas coisas para vocês. E você vai conseguir também, ó, através de oração, através da prática da caridade, através da prática das virtudes que são apresentadas nas Sagradas Escrituras, é que você vai conseguir ter um crescimento espiritual que lhe permita perceber com maior frequência aquilo que já está acontecendo na sua vida, inclusive até mesmo, eventualmente, que ocorram muito mais milagres na sua vida do que estava acontecendo antes. Pode acontecer. Lembre-se de que Elias era um homem, a Bíblia não diz isso. Elias era um homem como qualquer um de nós, sujeito às mesmas paixões. Entretanto, Elias orou e por 3 anos não choveu.